nós nos posicionarmos diante das adversidades do mundo. Esse programa aqui ajuda a construir um mundo mais justo, mais solidário e mais feliz por conta das trocas de ideias. Sou Franklin Félix e à minha frente uma das pessoas mais queridas, bonitas e charmosas de toda a Rádio Boa Nova. As outras meninas vão me catar de pau. Né? Bom dia, Franklin. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores que a gente tem aqui todos os sábados. É uma grande alegria estar aqui. É uma grande alegria estar com o Franklin também, que é o meu amigo amado de muitas vidas aí. E é uma oportunidade rica de estar sempre trocando essas experiências com ele e com todos vocês também. E hoje a gente vai falar de um tema bem denso. Mas antes, eu posso mandar um beijo? Claro, sabe pra mim pode falar. Ai, beijo pro Franklin. Beijo pra mãe do Franklin, que fez o Franklin. Assim, eu quero mandar um beijo pro meu taxista favorito, que é o senhor Benedito, que está ouvindo agora o programa no seu táxi. Porque a gente sempre costumava, uma época, sempre usar muito táxi com ele. E a gente estreita amizade, conversas e tudo. E hoje ele perguntou pra mim, você tá indo pra rádio, né? Perguntei, você vai falar sobre o quê? Então ele colocou já na rádio lá para sintonizar. Que ótimo. Então, um abração para ele, um bom dia de trabalho para ele também. E vamos falar sobre um tema denso. Um tema que as mídias aí comentaram, as mídias sociais, a própria televisão comentou e tal. Hoje a gente elegeu a questão do trabalho escravo para nós falarmos um pouquinho. E aí dá uma ligadinha aqui pra gente, 0800 979 5011, 0800 979 5011, liga, bate papo com a gente, fala aí a sua opinião sobre as questões envolvendo o trabalho escravo. Mas, Ive, minha amiga, eu queria falar o que aconteceu comigo essa semana. E eu acho que é importante você dizer isso. Dizer, sabia? né? Mas pode ter vinheta? Pode. Fora da Justiça? Fora da Justiça Solta, Social. por favor, Fora da Justiça. Fora da Justiça Social não há salvação. Por que fora da Justiça Social, querida amiga Ive de Albuquerque Proença Figueroa? Porque não adianta o nosso amor, ele não está nas nossas ações. O nosso amor, ele tem que, além de ser uma ação, né, sair de nós, né, de alguma forma, ele tem que promover igualdade, ele tem que diminuir a exclusão, ele tem que universalizar os direitos e os deveres em todos os aspectos, né? Tem que ser pleno para todos. E porque quando não é pleno para todos, a gente sabe que a sociedade sofre com violência, com diversas situações complexas. Fala você, Franklin, fala você agora. Eu chegando na minha casa na última quinta-feira, fui abordado por duas pessoas, dois jovens e tal. Isso foi o que mais me entristeceu, toda a situação, entendeu? E aí eles me abordaram, tava eu e o Manu, eles fizeram a gente descer do carro e era um assalto, naturalmente. Um deles estava armado, o que veio pro meu lado estava armado. E ele mandava em todo um instante eu não olhá-lo, mandava eu não revidar, e eu não ia fazer isso mesmo, né? Então, e eu sempre combino com quem anda comigo e tal, sei lá, amigos mais próximos, eu combino, olha, se um dia a gente for assaltado, você nunca reaja, entendeu? Nunca reaja. O carro tem seguro e tal, deixa eles levarem. E aí, o Manu lembrou disso, entendeu? Porque eu estava muito preocupado. Aí eu fui tomado de uma tranquilidade que só depois da situação que você consegue descrever. E daí, esses jovens, aí ele veio, tirou a carteira do meu bolso, pegou o relógio, pegou o celular, pegou o carro e tal. Aí um deles atravessou a rua para assaltar uma outra pessoa que estava passando na rua e tal. E aí eles, aquela cena eterna, né, que não termina, aquela cena que ficou ali perdurando e tal. E aí eu fiquei, eles mandaram virar de costas, eu fiquei naturalmente de costas, para nada que eu fizesse ali esboçasse algum tipo de reação, né? Mas eu lembro que eu dizia para ele assim, olha, fica muito em paz, fique tranquilo, vai embora, entendeu? Sai daqui e tal, fique tranquilo. Eu lembro dessas palavras que eu falava para ele e ele não me xingava, eles não me xingaram, não me violentaram. E aí eu fiquei, aí quando eles saíram e tal, aí os vizinhos que viram, porque pessoas passando viram e vieram perguntar como que nós estávamos. E aí aquilo tudo me deixou muito... apreensivo, entendeu? Eu não sei se a palavra mais correta é apreensivo, mas me deixou muito sensibilizado, entendeu? Primeiro pela escolha dos dois, né? Primeiro pela escolha que eles fizeram, a forma que eles escolheram de viver a vida deles. E depois por toda aquela cena, por toda aquela situação em que eu me vi envolvido, entendeu? E aí eu falei, puxa, eu não sou melhor nem pior do que ninguém, entendeu? Mas primeiro que não veio, amiga, um sentimento de raiva, não. De verdade, entendeu? Eu não fiquei com raiva. Eu fiquei com
compaixão, entendeu? Eu fui tomado de um sentimento de compaixão que continua até agora. E aí, quando eu... E é difícil falar sem se emocionar, porque eu me percebi muito na cena, os dois jovens podiam ser sobrinhos meus, entendeu? Sim. Podiam ser pessoas muito próximas, entendeu? Que escolheram uma vida que o futuro não é tão distante, né? Então eles escolheram viver de uma forma que o futuro não é tão distante. E aí eu fiquei naquela situação com eles ali, depois de madrugada a polícia achou o carro, e tava todo revirado, entendeu? Então eles só levaram, né? Só levaram não, eles levaram o que era meu. Então eles levaram celular, levaram carteira, levaram tênis, levaram os pertences, mas deixaram documentos, deixaram tudo dentro do carro. E daí eu fiquei muito... reflexivo em torno da situação. Primeiro que tem uma Nossa Senhora no meu carro. Aí eu fiquei pensando, caraca, o que fez esses meninos frearem? Porque quando eu fui buscar o carro, ele estava estacionado, entendeu? Numa comunidade e tal, a polícia me ligou, me tratou de uma generosidade, porque eu também vou falar sobre isso. Aí eles me ligaram e tal, eu fui buscar, e aí um amigo meu com o carro foi me acompanhar. E aí a gente chegou lá na cena e tal, o carro todo revirado. Eu tinha comprado um bolo para minha mãe, e aí o bolo tava todo jogado no carro e tal. Mas eles não levaram nada, não levaram documento, não levaram os materiais de trabalho, tinha muita coisa de trabalho, não levaram. E aí eu fui fazer uma revista, né, junto com os policiais, e o policial sempre falando, olha, mas ainda bem que você tá bem, entendeu? Fizeram nada com o senhor e tal. E aí, aí eu fiquei pensando, na delegacia, eu fiquei pensando, falei, caraca, o que freou esses meninos, entendeu? Por que será que eles não... Eles podiam ter levado o carro, podiam ter vendido, podiam ter tirado tudo do carro, entendeu? O que será que fez eles frearem? Será que era o adesivo? Porque eu tenho um adesivo, eu protejo criança e adolescente. Porque eu fiquei criando possibilidades, né? E aí, ou será que era a Nossa Senhora que estava ali que eu ganhei de uma sogra, estava ali no cantinho e tal? Ou será que foi a Nossa Senhora? Ou será que foi tudo isso junto e a espiritualidade que é fantástica, entendeu? Que age, que tranquiliza a mim, tranquiliza eles, entendeu? Eu fiquei muito pensativo em relação a tudo isso. E aí, ontem eu não fui trabalhar, eu fiquei em casa arrumando documentos, arrumando todas essas coisas, o alarme do carro precisou ser arrumado. E aí eu fiquei pensando, e não me sai a cena, por dois motivos. Primeiro, pela escolha dos meninos, entendeu? Pela forma que eles escolheram viver, e depois pela minha responsabilidade. Eu não quero com isso banalizar a violência e nem dizer que eu sou culpado. Senão a gente culpa a vítima pela violência sofrida, né? Exatamente. A menina foi violentada e tal, também ela estava com roupa curtinha, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu me coloco muito na situação de entender tudo isso que eu fui envolvido, entendeu? Tudo. E aí as pessoas... Um amigo falou, Franklin, nunca mais eles vão esquecer da forma que você tratou eles, entendeu? Não sei, pode ser. Eu acho assim que quem não... Principalmente para as pessoas que não entendem o nosso posicionamento, às vezes, em defesa dos direitos humanos... Quando a gente geralmente é mais incisivo em relação à defesa desses jovens, dessas crianças, ou qualquer outra pessoa que escolhe um caminho do crime, ou para se sustentar, ou para ser reconhecido no mundo, as pessoas falam assim, espera acontecer com você. Porque aí você vai ver se você vai agir igual, se você vai pensar igual, né? E aí, isso acontece com a gente também. E por mais que aconteça com a gente, que a gente sofra esses reveses né, que são humanos e que são próprios de todos nós, a gente não deixa de sentir esse mesmo espírito de compaixão e de essa ideia de dignificar o outro, né? Porque se você tivesse a oportunidade de conversar com eles agora, você queria entender por que vocês... Você quer uma ajuda? Você quer ir frequentar tal organização? Você quer procurar isso? Porque não existe esse ódio, né? Não existe um ódio pela questão material. Existe uma indignação da escolha, né? Porque se existe um mundo de tantas possibilidades, por que você não enxergou essa outra possibilidade? Porque ninguém te mostrou isso, ou porque você ainda está assim, se você já sabe que pode. Então, talvez a nossa indignação seja por conta disso mesmo. E é uma demonstração clara o seu posicionamento, né? Desse olhar respeitoso, desse olhar amoroso para com eles. E óbvio que eu acho assim, quando eu vi... Eu ia falar, você lembra o que você me falou? Eu sou muito sensível mesmo. E aí eu fiquei pensando o que eu ia responder e me veio muitas coisas que não foram minhas para te dizer,
que era exatamente isso. As coisas não são coincidência. Então, imagina qual seria o destino desses jovens se eles não tivessem passado por você naquele momento, né? Diversas situações fizeram com que eles precisavam daquela experiência. Inclusive, eu mudei minha rota. choque Eu não ia chegar ali naquele momento, entendeu? Eu cheguei ali porque eu estava com o bolo na mão para deixar com a minha mãe e o boleto de pagamento do convênio. Então, eu tirei as duas coisas, pus na mão e tal. E quando eles chegaram, eu senti... E aí fiquei esperando, entendeu? Fiquei esperando a cena e tal. Destravei o carro, porque naturalmente para não gerar nenhuma violência extra. E aí, quando você me falou isso, eu fiquei muito pensando. Eu falei, caraca, não era para eu estar ali. Ou era, sei lá. Era para você estar ali, né? A gente não sabe qual seria o destino daqueles jovens. Às vezes, uma escolha dessa, por exemplo, gera um revide numa situação de crime. As pessoas acabam sendo assassinadas, acabam tendo um destino muito infeliz. A gente não sabe as reações das pessoas, não é? A gente só sabe da reação que a gente vai ter quando a gente está no momento, né? Eu já fui assaltada 2 vezes e uma delas eu também... eu fixei o olhar no rapaz o tempo inteiro e ele só me levou um celular de nada. Que eu falava assim, deixa eu só pegar o documento do meu filho, né? Porque eu estava com todos os documentos ali e ele não levou mais nada. E aí, assim, só ficou depois o nervoso. Mas a gente não sabe qual é a reação que a gente vai ter com o outro. O seu Jeter falou agora, e vizinha, falou assim, ó. Se você tivesse tido mais 2 minutos, você tinha doutrinado ele. Sim, talvez assim, talvez eles tivessem falado assim, ó, pode levar o carro, moço, deixa, né? Porque, no fundo... Não, eles deixaram lá na frente. E eles deixaram o carro. Deixaram. Né? Então, assim, o que eles levaram é uma coisa tão, assim... que infelizmente às vezes é para o uso de droga, para o consumo assim, e bem, né, às vezes uma dívida. Uma dívida, é isso mesmo. Então, eu no desespero, né? Então, assim, o que a gente deseja para esses jovens e para todos os jovens é que um mundo diferente. Só que eles só vão viver num mundo diferente se a gente começar a fazer eles ser diferente também, com as nossas atitudes, oportunizando para eles um outro caminho. Né? Eu fiquei pensando na mãe desses jovens, eu fico pensando em todas as outras possibilidades que quando alguém veste a carapuça da raiva, do ódio, de tudo, não consegue enxergar que as pessoas são seres humanos. Né? Então, é uma experiência muito, muito, muito importante para a gente socializar e refletir. E pensar, né? Porque, de fato, isso, em nenhum momento eu falo isso com o coração mais limpo do mundo e tal. Eu sinto raiva por muito menos, entendeu? Sim. Por muito menos. Se a gente fecha no farol, eu sinto mais raiva. E tal, buzino. Mas nessa situação, não. Em nenhum momento eu fiquei com raiva. E aí, quando eu cheguei, minha mãe falou, filho, Deus é muito bom na vida da gente, entendeu? Então, não fizeram nada. E assim, eu não tô... E aí eu também me peguei numa posição que cabe uma reflexão de nós agradecermos o outro por eles não terem violentado a gente, entendeu? Sim. Olha que complicado essa tríade, né? Então, sou eu, ele e uma sociedade opressora que gerou pessoas que acreditam que para se ter um tênis ou para se ter um celular de marca, um celular bom e tal, ele precisa tirar das outras pessoas, entendeu? Então tá num movimento contrário do que aquele que a gente acredita, né? Você falou isso agora. O movimento que a gente acredita é um movimento que o ser é muito mais importante do que o ter. Então, quantos meninos iguais a eles, de comunidade, de periferia, de baixa renda, empobrecido, não optaram pela criminalidade, entendeu? Não optaram por conseguir as coisas tomando dos outros, né? Isso. Oprimindo os outros. Então, isso também é importante nós destacarmos, né? Só que ali durante a cena, eu queria muito que eles fossem embora, entendeu? Eu queria muito que eles fossem embora para que minha mãe não ouvisse, entendeu? Porque eles falavam muito alto. Então eu não queria que minha mãe ouvisse, eu não queria que algum vizinho quisesse proteger, Sim, entendeu? Alguma coisa que fazer aquela coisa de justiça com as próprias mãos. Exatamente. Então eu queria que eles fossem embora, entendeu? E de fato, pensando em tudo isso, se tivesse tido, porque eu falava muito para ele assim, ó, fique em paz, fique tranquilo, entendeu? E ele não me olha e tal, e eu falei, não tô te olhando, entendeu? Eu tô com a cabeça baixa. Eu ia dizendo tudo para ele que eu tava fazendo, entendeu? Sim. Eu não tô te olhando, eu tô com a cabeça baixa, entendeu? Eu só quero que você fique tranquilo. O carro tem alarme? Eu falei, não, o carro não tem alarme, a chave tá com você. Ou você aperta aqui, eu ainda mostrei pro menino. Se você quiser desbloquear meu celular, é aqui. Você aperta aqui, ó, pra você, ele não travar e tal. E aí foi isso. Eu queria que ele fosse embora, entendeu? E aí depois, uma vizinha falou assim, vamos atrás, você é polícia. Cada um no seu papel, né? E você vê, acho que aí ressaltar também a sua fala em relação ao posicionamento da polícia, né? Que, na verdade, te colocou numa situação assim, né?
de não revide também. Olha, tá tudo certo com o senhor, poderia ter acontecido alguma coisa, o seu carro tá aqui, dos males o menor, né? Então, assim, tentou diminuir também tudo aquilo que, às vezes, às vezes, a nossa dramaticidade, nossa né, vitimização, às vezes, em alguma situação, a gente aumenta, né? Assim, mas eu quero, não sei, quero revidar, tem que prender esses meninos e não sei o quê. A primeira coisa, vizinha, que eles falaram pra mim foi isso. Quando eu cheguei, eles falaram... Um outro policial, né? Não esse cabo, eu não lembro o nome dele, senão até falaria. Porque ele foi muito querido comigo. E daí o outro falou assim... nós localizamos o seu automóvel... Fala carro, viu? Nós localizamos o seu automóvel, mas infelizmente os meliantes evadiram do local e tal. E aí eu pensei, graças a Deus, imagina se tivesse matado os meninos. Aí eu ficaria muito mais culpado ainda, né? Aí sim, geraria um sentimento de culpa. E aí eles evadiram do local, deixaram o seu veículo, vamos lá buscar e tal, aquela conversa. Aí o outro cabo que continuou fazendo o atendimento e tal, aí ele viu muitos livros dentro do meu carro, entendeu? Ele falou, o senhor trabalha com o quê? Eu falei, sou psicólogo. Segura a informação. Segura! Eu sou psicólogo e tal. Ele falou, legal, eu gosto muito da psicologia e tal, né? Porque eu vi muito livro, eu estava lendo 1964, O Golpe, que falava sobre o golpe militar. E aí, tanto que eu até dei para ele, eu falei, toma esse livro para você, porque ele gostava de ler e tal, eu dei o livro para ele. Mas tinha livro do Chico, de palestra, que eu fui fazer, eu não tinha tirado do carro. Tinha um outro livro, o Caminho da Luz que o Fernando me deu, o Fernando, um ouvinte querido, me deu, O Caminho da Luz estava dentro do meu carro e tal, porque é um livro mais de estudo, de reflexão. Então tinha esses 3 livros e tal. E aí ele viu esses livros e perguntou, porque estava tudo revirado e tal. O senhor faz o quê? Eu falei, eu sou psicólogo e tal. Aí falei do livro, ele falou, lê tal livro e tal. Eu falei, então pegue, você já leu esse? Não, então pegue esse livro para você e tal, você lê. E aí a gente começou a conversar. Quando eu entrei lá na sala pro atendimento, estava escrito grande na lousa, segundo o Plano Nacional dos Direitos Humanos, o 3, né, o Plano 3 de Direitos Humanos, qualquer atitude homofóbica não é tolerada e tal, nem escrita nem falada. Aí eu li aquilo na lousa grande e tal, aí eu falei, cara, ele falou, eu que escrevi. Eu que escrevi porque a gente tem que saber respeitar todos os seres humanos, as pessoas devem ser respeitadas da maneira que elas escolheram, entendeu? Então, a gente não pode nem fazer gracinha e nem falar, e nem escrever nenhuma gracinha. E aí começou a falar da corporação, começou a falar de como que é o trabalho, começou a falar dos pares que eles têm, que são homossexuais, que são respeitados, entendeu? E aí ele foi desmistificando tanta coisa em relação ali, naquela 1 hora, ele foi me dando uma outra visão em relação ao atendimento policial, entendeu? Não muda nem um pouco a visão que eu tenho da estrutura policial, do tipo da estrutura da polícia militar. Mas aqueles rapazes e tal, e ele em especial, a forma com que ele foi me atendendo, a maneira com que ele foi conduzindo a conversa, aí a gente falou de religião, falou de Bíblia, falou de maçonaria, falou da igreja, falou de foi tanto assunto, entendeu? Que aí eu fiquei pensando, falei, caraca, que bom que a gente, agora eu dizendo tudo isso que eu tô falando pro seu Jeter, ele falou, você tirou uma aprendizagem, não vai ser tão rígido em relação à polícia, entendeu? Então tudo isso serve de aprendizagem. Ele não disse isso, eu tô fazendo a reflexão. Então eu não vou ser tão rígido nos meus julgamentos, né, nos meus pré-julgamentos. E aí, tudo isso serviu de uma reflexão, né? Como é que... E aí, revoga, amiga, ou reitera a escolha que eu fiz para minha vida, entendeu? Sim. A escolha que eu escolhi viver. Então, lutar por um mundo mais justo, mais solidário, mais feliz. 3 minutos a gente falou sobre isso. A gente falou sobre isso, mas isso também é direitos humanos. Claro. Totalmente, até porque, assim, eu lembro de uma palestra do Paulo Freire, e aí ele... no começo da carreira dele, e ele todo com esse olhar humanista e tal, chegou numa comunidade bem periférica, no interior do Ceará, e aí querendo falar assim de higiene, que as pessoas tinham que ter, né, uma condição melhor, e aí o morador levanta, o cidadão levanta a mão e fala assim, muito fácil, né? O senhor provavelmente tem 2 quartos na sua casa. Porque aí um da sua esposa, do senhor, o outro dos seus filhos. Provavelmente o senhor tem um banheiro. Provavelmente o senhor tem uma cozinha. Então é fácil ter higiene no ambiente onde o senhor mora. Agora vai ter higiene da forma que o senhor está falando, onde eu moro. O senhor conhece onde eu moro?
Então, foram as provocações, assim, da teoria com a realidade, fizeram com que ele assumisse uma postura de que ele só conseguiria ensinar, só conseguiria dizer para as pessoas aquilo que ele conseguisse praticar. E eu acho que a gente fala muito em direitos humanos e a gente só consegue ter certeza que a gente realmente vestiu isso a partir do momento que isso passa para a praxis. E esse é um exemplo clássico, né, da prática, da teoria em consonância com a prática, né? A gente só transforma o mundo, a gente só muda a realidade quando a gente tira, né, da teoria e veste isso para nossa realidade, para nossa vida de fato. Eu acho que esse é um exemplo lindo de que realmente você é um agente transformador e você saiu, né? Sai da teoria e vai para a prática. Todo o teu olhar foi para um mundo melhor, para o mundo que você acredita mesmo. E muito sensibilizado com a escolha dos dois, entendeu? Se eu pudesse encontrar com eles, eu teria feito isso que você falou mesmo, entendeu? De falar, puxa, essa sua escolha não é muito feliz, entendeu? A escolha que a maneira que você escolheu para viver a sua vida, possivelmente você não vai viver muito, entendeu? Então, era esse tipo de conversa que eu queria ter com os dois e falar assim, olha, as coisas materiais a gente adquire, parcela em 10 vezes, compra ou fica sem, entendeu? Ficar privado. Porque também tem todo o meu esforço também para adquirir minhas coisas, para comprar minhas coisas, entendeu? Então, eu acho que seria alguma conversa nesse sentido de... E eu mando para o universo, uma hora eles devem ter essa... ou por sonho, alguma coisa vai calar neles para que perceba que não é dessa forma que a gente faz transformação, não é dessa forma que a gente faz mudança, né? E aí, só para nós finalizarmos a história, já que a gente não tratou das questões do trabalho escravo, é também uma forma de escravidão, né? Desses jovens serem escravos ou do narcotráfico, ou escravo do consumo, ou escravo das mais variadas formas, mas escolheu também... Porque a escravidão é tudo aquilo que gera uma opressão, né? Que gera uma limitação. E toda a violência, né? ela sai da gente por conta dessa opressão, dessa exploração. Imagina essas pessoas que são totalmente vilipendiadas num trabalho desse, por exemplo, né? Escravo, mais de 16 horas, 20 horas, sem nenhuma ajuda. Com certeza, o que sai da pessoa não é equilíbrio, não é harmonia. É tensão, é agressão mesmo, né? Semana que vem a gente fala sobre trabalho escravo? Sim, a gente fala da PEC ou de qualquer outras coisas também, que o nosso assunto é espiritismo e direitos humanos. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, curte a nossa página lá no Facebook. A gente está com mais de 915 pessoas. Então, vocês sempre são bem-vindos na nossa casa, que é essa nossa escolha de vida, né? E eu quero agradecer muito aos meus amigos, a generosidade dos meus amigos. E assim, eu tenho certeza que essa espiritualidade, esse mundo que nos envolve, entendeu? Nos tranquiliza, nos acompanha, tranquiliza as outras pessoas, entendeu? Então, eu quis trazer essa situação, primeiro assim, para partilhar com as pessoas que eu gosto. É a primeira vez que eu falo em público, entendeu? Então, mas para partilhar com as pessoas que nenhuma forma de violência vale a pena, né? Nenhum tipo de violência vale a pena. Então, se nós escolhemos militar por um mundo mais justo e feliz, a mudança começa nas nossas atitudes, né? Isso e aí mesmo. eu acho que é uma forma da gente pensar aí que o mundo tem jeito sim, o mundo tem solução sim, basta a gente fazer a nossa parte nessa sociedade. Qual a parte que te cabe nesse latifúndio? Exatamente. Não é? Muita paz para todo mundo. Querido Marcos, obrigado que estava com a gente Marcos. na técnica. Beijo, amiga. Beijo, Fran. Até Beijo, sábado que vem. queridos. Tchau. Até. Tchau.